fazendo e continuará a fazer-se sem um fim previsto nem desejado. Daí o caráter prosaico destes poemas, que por vezes nos poderão parecer de leitura e interpretação difícil, e composição poeticamente menos burilada, o que nos vem revelar uma característica de alguma maneira diversificante na poética de Manuel Tomás, desde que relacionemos o conteúdo do presente livro com poemas já divulgados por este autor em anteriores publicações. Sem querer estabelecer paralelo entre os falqueios poéticos de Manuel Tomás e os de Manuel Nunes, gostaria, porém, de vos ler as estrofes finais dos poemas titulares destes autores, para que possamos descobrir ou não alguma eventual coincidência entre ambos que possa justificar minimamente a minha alusão ao conceito artesanal, genuinamente insular e picaroto, que julguei perceber nas duas referidas obras. Passo a citar. O resto, vou falquejando os dias, alguns incensos, algumas ideias, e às vezes consigo um poema. Manuel Tomás. Atendamos agora a Manuel da Costa Nunes. Falquejos do meu machado, cedro, faia, loiro, incenso, são pinturas deste fado sem moldura, a que pertenço. Estilos diferentes artifícios e forma poética, mas em comum uma coincidente alusão ao incenso, matéria-prima de possível utilização artesanal e não só, que abunda em toda a ilha. Desculpa, por acaso eu mesmo. E era importante, mas enquanto um se serve dos falquejos para mentalmente elaborar objetos e conteúdos artísticos do fado que pertence, o outro parte para uma tarefa mais dissimuladamente poética, mas porventura mais significativa, na medida em que resume a suposta pseudo-atividade artesanal num evolutivo e profundo sentido que o próprio define como ir falquejando os dias e algumas ideias, em busca do poema que nem sempre, ou às vezes, consegue, como também fica dito. Aqui o às vezes quer dizer e deve entender-se por muitas vezes, tantas que, se não me engano, este é já o quarto ou quinto livro de poesia, o quinto livro que Manuel Tomás traz a público. Se me tocaram mais os poemas de Entre Sei Lá o Quê e Autoria Partilhada e Maroiço, isso não significa que o presente livro não seja tão interessante quanto os outros e possa até ser mais facilmente assimilado pela maioria dos leitores. A boa leitura poética, quanto a mim, consegue-se mais pela sensibilidade, ou melhor até, pela inclinação sensitiva do que pelo conhecimento ou experimentação da poética em si, já que cada qual tem a sua maneira de se exprimir ou expressar, e outro tanto acontece com quem interpreta. A sensibilidade experimentada e demonstrada perante um facto ou acontecimento ganha diferentes cambiantes, em grau e qualidade, de pessoa para pessoa, mesmo que expressivamente se descubram coincidências de palavras como incenso ou outras. Difícil, muitas vezes, é criar-se uma empatia poética entre autor e leitor. Talvez por isso a poesia tenha vindo a perder interesse junto do público em geral. Aliás, a poesia é, entre aspas, a melhor forma de traduzir aquilo que não se sabe o que é. Assim escreveu Nuno Judice e Manuel Tomás transcreveu para este livro. Felizes são os autores que encontram leitores e intérpretes à medida das suas capacidades poéticas, isto é, que entendem ou percebem exatamente tudo aquilo que o poeta pretendeu transmitir. Mais felizes serão ainda aqueles cujos leitores se prestam a dissecar cada palavra e nela rebuscam sentidos e significações que o seu autor não imaginaria inicialmente atribuir à composição analisada. Esses são os eleitos das musas, predestinados a uma idolatria superior. Os génios exprimem-se sem intenção nem explicação e muitas vezes sem maior aplicação a cuidados. Mas entre os poetas ditos menores também há diversidades interpretativas. Até o mesmo leitor, em diferentes momentos e perante o mesmo poema, poderá dar-lhe interpretação diversa.
poderá descortinar novos significados em algumas palavras, encontrar novos sentidos para determinadas frases e, por fim, descobrir novas mensagens no conjunto do texto. Por isso costumo dizer que os livros de poesia não são para se lerem, mas para se irem lendo. Para se ler e reler cada poema consoante a disposição do momento. Por isso também, se toda a escrita constitui um risco, desde publicamente exposta e acessível à interpretação de cada leitor, a escrita poética inclui um duplo risco, ou um risco acrescentado. Os poemas que compõem o presente livro de Manuel Tomás, porque mais prosaicamente falquejados, não correrão, acho eu, tantos riscos interpretativos, já que são portadores de inúmeras mensagens claramente objetivas. Se algum dos presentes se lembra de um artigo que há mais de 8 anos publiquei no Ilha Maior com o título de Álvaro de Ornelas Joaquim Arminda, relativamente ao nome impropriamente e despropositadamente dado à lancha dos pilotos colocada no Porto de São Roque do Pico, relaciono agora este poema de Manuel Tomás, incerto na página 105 do presente livro, e avalio para si a subjetiva objetividade da indignação que a todos nos deveria tocar um pouco. Um tal Ornelas que deu nome a barco. Longa vida têm os traidores, matam o futuro das gentes, mas têm sempre alguns estupores, parasitas, tontos, arrogantes, portadores às nossas mentes, como oferta aos navegantes, em dias de nevoeiros repelentes, como histórios e maleantes, que nada sabem de história, dando nomes perdidos nos tempos e na memória. É estultícia ou tem malícia, e não o é totalmente como mostra a notícia. Foi atroz a burrice, e só um incapaz, todo forado atrás, poderia ter tido a ideia de ir buscar o primeiro, pior que um rameiro, nome de um tal Ornelas, merecedor de umas sacudidelas. Nem eu, que sou particularmente conhecido por curto e direto, feituosa a qualidade que assumo, diria, nem disse tanto. Mesmo assim, recebi na altura um aviso da Junta Autónoma dos Portos com a observação de que fora abusivamente escusada a minha interferência e que um poema meu, que estava em análise para colocação na Gar Marítima, ficaria sem qualquer efeito. Coisas da nossa democracia. Sei, no entanto, que o Manuel Tomás está imune a este tipo de atentados e por isso ficamos bem. Quem diria que Manuel Tomás assinaria uma composição tão objetivamente direcionada, seca e óbvia? Este poema, como facilmente se depreende, apresenta-se totalmente despido de subtilezas linguísticas e subterfúgios poéticos desveladamente rebuscados. É uma análise nua e crua que parece construída num improviso repentista como reação espontânea a uma decisão repulsiva, dominadora, egotista e, por demais, aivada de ignorância e de incompetência por parte de quem se serve do poder para tomar atitudes menos próprias e abusivas. Todos estes predicados e alguns mais são lembrados e registados no poema, assim sem mais meias medidas, como uma resposta ou uma observação que se faz a quente no auge de um agastamento ao qual não se deu ainda o devido descanso. Neste exemplo, como em outros da presente obra, a revolta do poeta Manuel Tomás não surge encapotada em palavras selecionadas no léxico mais suave e convencional que poderá caracterizar anteriores trabalhos do mesmo autor. Revela-se antes assim rudemente diáfana e despida de envoltórios coloridos, exposta sob o manto cruel da realidade. É esse, quanto a mim, o elemento de surpresa que se verifica no conteúdo deste livro bem falquejado. Muitos outros poemas, de maior ou menor profundidade poética e semântica, compõem o conjunto de falquejos que, apesar de algumas coincidências, não se devem confundir com as de Manuel da Costa Nunes, declaradamente feitos a machado, e a lembrar-me a rusticidade artesanal do meu falecido e saudoso pai, que era conhecido por rapidamente engendrar um arado de madeira, usando apenas uma serra velha e um machado pouco afiado, visto serem essas as únicas ferramentas que dispunha. Os falcões de Manuel Tomás serão mais finos, diria mais miudeiros, frutos talvez
do manejamento habilidoso da navalha ou do canivete, como parece depreender-se do poema intitulado Falquejos dos Dias, da página 108. Passo a citar. Falquejamos o tempo e a mão, mas não falquejamos o ladrão. Ao pobre tira-se sempre do quase nada. Ao rico tirar é ficar com muito mais do que o bastante. Falquejamos o pau e o pão, mas não falquejamos o vilão. Este novo livro de Manuel Tomás contém poemas que falam de nós, gente do Pico, e de todos em geral, gente do mundo, de nós que vivemos, sentimos e pensamos dentro ou fora da ilha. Fala de pedras e de mar, de chuva, ventos e marés, e à semelhança de Martins Garcia e Almeida Firmino, traz ali seus gatos, os seus com nomes familiares e bíblicos, e os outros sem nome, conectados ou não com a política. Fala dos problemas que o tocaram e nos tocam, a cada um de maneira diversa. Refere momentos ou ocasiões marcantes que convém sempre lembrar e espreitar por um prisma poético que muitas vezes constitui lenitivo para o simultâneo espicaçar da dor antiga e continuada que teima em atormentar-nos a lembrança. Os poemas de Manuel Tomás referem inevitavelmente estados de alma, pessoas e coisas que coexistem com as pessoas, como o país, a ilha, a montanha e outra vez os marões. Definem conceitos que, dizendo o mesmo ou quase, variam na forma e no modo, como se pode verificar nos poemas que passo a citar. Liberdade 1. Gosto de alguns cartoons e não me aborreço com nenhuns. Muitos ao pescoço tinham um Charlie só porque ele morreu. Difícil era usá-lo quando estava vivo. A homenagem verdadeiramente humorística era dizer: bem feito, morreste. Amor com humor se paga. Gosto de alguns cartoons e não me ofendo com nenhuns. Também não os vejo. Só quero é a liberdade sempre a andar por aqui. E agora, esta outra visão condensada de liberdade, que muito nos diz e contém tema para várias dissertações, quer de natureza cívica e política, quer religiosa ou até mesmo teológica. A liberdade 2. A liberdade não tem medo, nem precisa de fé. O medo alimenta a fé. A liberdade descobre o caminho. Nenhuma mente é mais livre do que a do poeta, que se decalca no papel, sem peias nem fronteiras, sem limites que travem o seu pensamento. O poeta é inconformado e libertino por natureza. Passeia-se pelo mundo mesmo que nunca saia do seu lugar. Penetra e desvenda a intimidade dos sentimentos. Cria e recria situações de arbitrariedade social, fingindo sempre, entre aspas, tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. Já estamos habituados a periodicamente conhecermos mais um livro da autoria de Manuel Tomás. Este surgiu no início do outono, fresco e perfumado como as últimas maçãs da colheita, com as maçarocas loiras que ainda se apanham ao arrepio dos ventos errantes, ou com o brilho avermelhado, ele preferiria esverdeado, dos bagos tardios que ficaram da última vindima. Mas sabemos que outros motivos e motivações hão de gerar mais versos dentro da alma do poeta, e eles hão de nascer e transparecer em letra de forma, livres e abertos, como as castanhas que se desprendem dos ouriços e saltam para o calor dos braseiros, incentivando-os a ajustar o seu sabor seco e adocicado com um vinho espirituoso, preferencialmente de cepa picarota, capaz de alimentar ideias e criatividade como se atraísse as musas de todos os quadrantes. Virão invernos e primaveras com novidades sempre esperadas. Bem habituados estamos a que o poeta não falhe e não deixe de corresponder aos apelos do tempo e das estações. Sabemos que o passar dos dias traz sempre alguma coisa de deprimente e queremos suavizar esse sentimento negativo com a expressão positiva dos poemas que nos falam e por vezes muito diretamente falam de nós. Parabéns ao Manuel Tomás, que nos dá esta oportunidade de podermos ir com ele falquejando os dias.
uma forma de traduzir aquilo que não se sabe o que é. Bonita como tu bonita, bela como tu bela, assim é a poesia no seu dia sem fim, em memória da minha saudade de um fogo me consumiu. Os gatos. São gatos e têm nome. Gaspar e Baltazar. Trincam melão e chupam melancia. Trepam cadeiras e estantes. Rasgam cortinas e sofás. Respeitam o que escreve e inventam coisas. Em acrobacias rolam lápis. Seguram com a boca e as patas. Das folhas fazem asas e das árvores fogem para a vizinha. Depois regressam quando querem e escondem-se debaixo da cama, antes de enfiar as garras e correr atrás de um lagarto que já muito farto desiste de viver. Os gatos é que mandam. Fui buscá-los para matar ratos e lagartos, mas eles isso não sabem. Eu gosto dos gatos só porque eles são gatos e sabem mais de política que os entendidos arranham mais, sem medo dos que miam mais alto. São gatos e têm nome, Baltazar e Gaspar, mas não respondem por eles, são independentes e donos disto tudo. Só não têm dinheiro nem fogem os impostos. E se rasgam os bancos de banca rota, nada conhecem. Aparece se puderes e se quiseres. Gostava de me ver outra vez. Há sempre o que resta da amizade. Apesar de tudo, não de outro jeito. Há sempre o que resta da saudade. Apesar de tudo, nada não é não. Nada é tudo. Bem, obrigado a todos por estarem aqui. Quero agradecer a vossa presença num dia de reunião de mau tempo, de bom tempo. Quero agradecer a Célia Bar por ter dado esta oportunidade e aos funcionários, ao Malva especialmente, que vão fazer uns arranjos bonitos. Quero agradecer à Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico, que ofereceu um bom, belíssimo verdadeiro que estamos a consumir. Espero que continue, enquanto houver. Quero agradecer à Companhia das Ilhas, obviamente, porque já vai no 5º livro e este ano ainda tem mais um, portanto já vão 6 livros. Ou tenho dado muito lucro ou muita não sei o quê. Nem por isso, não tens assim muita razão de casa. Sempre lucro. Quero agradecer à Companhia das Ilhas, que muita gente não conhece. Ainda há dias, no colóquio internacional que houve aqui na Madalena, na escola, eu perguntava a mais de 150 pessoas que estavam na minha frente se conheciam a Companhia das Ilhas, da mesma maneira como perguntei se conheciam José Martins Garcia, e ninguém conhecia. E é pena. A Companhia das Ilhas é uma grande editora residente no Pico, mas de nível nacional, e nos últimos tempos tem editado ou reeditado a obra de José Martins Garcia, que é urgente ler-se, que é sem dúvida um expoente máximo dos escritores do Pico e dos Açores e portugueses também. Não é um, mas é um dos. E agora está a reeditar a obra completa de Vítor Inésio, com preços acessíveis de assinatura. Aproveitem, ele está aqui. Depois no final, se quiserem, falem com ele. Quero agradecer ao Albino as palavras dele e a sinceridade com que ele diz as coisas. É mesmo assim, nem toda a gente gosta da mesma coisa. Ele gosta mais de uns, eu gosto mais de outros. Ele esqueceu-se do Ainda há Chuva a Cair, que tem um gosto especial para mim, que tem um poema dedicado de uma forma muito sentido especial
ao António Duarte, está aqui a cultura, ainda bem. Mas é uma linguagem poética do Albino, muito bonita. Aliás, o Albino escreve muitíssimo bem, e aquela história que ele conta do tal Álvaro de Ornelas, que foi dado nome a um barco, que é o barco dos pilotos de São Roque do Pico, é uma tristeza, porque o homem foi nomeado capitão do donatário do Pico e nunca pôs os pés no Pico, ficou na Madeira. Portanto, ficávamos órfãos logo à partida. Coitados, andamos a queixar, mas temos que ir ao psiquiatra para saber porque é que ainda temos problemas. Provavelmente nós temos um problema de nascença, que é de orfandade, e isso paga-se muito caro. E continuamos a pagá-los, não é? Ainda bem que depois no final vieram tomar conta da gente. Foi o Josse Dutra e ficou então também do Donatário da Igreja. E por último, quero agradecer aos meus netos, a quem este livro é dedicado aos meus netos. Pode ter um ou outro verso que ainda não seja muito adequado à leitura deles, mas daqui a uns anos eles vão achar com certeza graça e vão se encontrar lá pelo meio de algumas tropelias, não só dos gatos, mas outros também, que eles costumam fazer comigo. E agora, rapidamente, vou-vos ler aqui meia dúzia de pensamentos. Foxando os dias para amar o que resta. Foi assim que este livro nasceu, na pastelaria Linhu, numa quinta-feira de pequeno almoço, com o Armando Castro, que não está aqui, está em São Miguel. Se estivesse cá, também ia ver um poema, porque foi com ele que este título nasceu, assim, desta maneira, num papel, num guardanapo da Linhu. Quando era miúdo, falquejava um pauzinho de faia ou de incenso. Daí a coincidência com aquele Costa Nunes que logo me falou e que eu tive o prazer de apresentar no livro na Câmara há 30 anos, ou 30 anos, talvez, há muitos anos, porque eu tinha mais incenso e faia do que sempre, embora quando a gente falquejava o céu fosse melhor. Com o de incenso rachavam até um razoável ponto, colocava aí uma folha do mesmo incenso, que era parada à face do pau falquejado, e fazia desta maneira também um num, que os da minha geração sabem o que é, os meus filhos não sabem o que é o num, os meus netos também não. Vou ter que lhes ensinar o que é o num. Porque há dois nuns, há este que nós fazíamos do incenso e há o outro da cana, que era o mais comum, era o da cana. Que além do som produzido, ainda guardado na memória, perdurava um sabor de seiva de incenso que, confesso, não era grande coisa, mas era assim que íamos passando os dias de outrora, em que falquejar um pauzinho era uma maneira de passar o tempo, e quando alguém incomodava a nossa paciência, lá o encomendávamos com um vai, mas é falquejar um pauzinho de incenso. Hoje ainda tenho, ou melhor, tenho mais, para ser correto, tenho mais canivetes, mas não falquejando já incenso ou faias. O cedro era mais raro, mas muito mais saboroso de cheiro. Vou falquejando os dias, e este livro é apenas isso e nada mais, e nem sequer isso, ou até talvez muito mais. Sempre a mudar, mudo tanto que tudo me parece repetido. Quis ser jornalista e quase o ia sendo. Quis ser ator e tornei-me professor. Aquele que finge não saber o que deveras sabe, porque para aprender só aprende quem quiser. O resto, vou falquejando os dias, alguns incensos, algumas ideias, e às vezes consigo um poema. Ora, à nascença isto era um diário. Começou a ser diário. Aliás, se repararem, diz aí quase diário no início do livro. Datado e tudo. Depois perdeu essa configuração e ficou-se por uma espécie de há a crise económica e social datável. Há austeridade detestável, real e em continuidade. Capitais que fogem e banca que se rompe e corrompe. Há a fatura da sorte por causa da fratura das obrigações legais. Há a política nacional desnecessária e internacional imposta. Há a história no nome ignominioso de um barco e de uma revolução por acabar, porque os escravos não tinham cheiro. Há a Ucrânia e Charlie Hebdo sem graça. Há um presidente vagal e tal. Há a literatura com Almeida Firmino, Adónis, poeta árabe,
Roberto Muzio, Alexandre O'Neill, Ovídio, Homero, José Martins Garcia, etc. Não há fenícios, mas há marões datáveis e contestáveis. Há o canal e o gin tónico. Até há física quase quântica. Marta Tacan. Há algum sebastianismo, há intimidades e família, há pessimismo com realismo, surrealismo e ironia bastantes. Até graias a fintar Odisseu. O F ficou atrás e ficou a imitar em vez de fintar. Mas nas provas está tudo fintado. Não sei como é que na impressão depois desaparece o F. Foi na impressão. Ninguém impressão que não. Não, mas eu vou-te mostrar porque eu tenho as provas que tu me mandaste estão a fintar. Eu vou-te mostrar. Está intacto. O F desapareceu. O F é uma letra lixada, tramada. como diria o Mota Amaral, uma letra curiosa. 69 era o F também. Se não é diário, é uma espécie de quase diário, sem as datas certas, incertas, em anos certos de vida recente. Os meus anteriores livros de poesia obedeciam uma lógica de organização interna e temática. Este foge a isso. Havia uma lógica externa diarística, mas também a essa ele acabou por fugir. A poesia é um desafio na feitura e na leitura. Podem ler o que lá está e muito mais ou muito menos do que lá não vem. Mas devem tentar ler sempre uma segunda vez antes de fazerem a primeira leitura. Ponham o ponto e a vírgula onde quiserem e façam a pausa bem feita no sítio ou fora dele. Porque, falquejar os dias, é mesmo isso. Esfolar a vida num pau de incenso à sombra de um canivete que ainda corre. Outro poema. É tudo legal. Os capitais fogem, as pessoas morrem, é tudo legal. Ou melhor, já não há pessoas, só máquinas, números e mercados. O mundo deve mais do que tem. A alguém, a quem? Não há revolução que nos salve. Será que foi Deus que financiou a dívida? Ou é o diabo que teima em não aparecer? Mas como é tudo legal, vou falquejar um pau de incenso por causa dos juros negativos. Mas do que mais gosto é de usar as palavras, de levá-las a dançar comigo. Por isso dediquei este livro às 4 melhores pessoas deste mundo. O melhor que a vida me ofereceu, os netos. E digo os netos, embora sejam 3 netas e um neto. E repito, e digo os netos quando são mais netas, porque não consigo ser politicamente correto e respeito a gramática. Para continuar a gostar de mim, é óbvio que estimo a ecologia, respeito as mulheres, detesto os misóginos e sou a favor da igualdade dos sexos, mas não peço licença para ser homem. Abomino o homofobismo, pago os impostos muito antes da igreja considerar pecado a fogo-artifício. Gosto de animais e há gatos neste livro. O melhor das poesias não é falar de elas, mas usá-las, despi-las, afagá-las, vertê-las na virgindade das letras sobre a página em branco e com estas me irei. Elas. Se eu fosse rico, cantava no telhado, mandava tocar violino, comprava muitas vezes. Enchia-as de líquido, quando elas deitadas me o pedissem, usava-as a todas bastante e à vez cada uma. Acariciavas muitíssimo cada uma, destapavas totalmente cada uma. Fazia-as deslizar carinhosamente cada uma. E os bicos a gemer, em líquido permanente a escorrer, divertido de seus seios, em caligrafias de beijo. Se eu fosse rico, comprava muitas vezes, alimentava-as, completamente cada uma e todas elas, trazia-as molhadas a esfregar as virgens superfícies da vontade, depois guardava-as junto ao peito da camisa. Se eu fosse rico, comprava muitas vezes, guardava-as todas só para mim. Se eu fosse rico, comprava-as todos os dias as canetas de tinta permanente. Muito obrigado.
alguém já viu algum poema que ache graça ou nenhuma graça, se o quiser ler, com todo o prazer, estamos aqui a festejar a poesia, com um copo na mão. Força, se alguém quiser ler, está aqui à disposição. Eu queria que o Miguel lesse, o Miguel não quis. Queria que a Diana lesse, a Diana não quis. O Joca ia ler, mas foi para lá ali. Então divirtam-se, vão conversando.